Ser pai faz parte dos planos de homens e mulheres, mas problemas de fertilidade podem atrasar este sonho. Estima-se que 15% dos casais têm alguma dificuldade para ter um filho. Os motivos são o tema do Olho Clínico de hoje. A fertilidade do ser humano é relativamente baixa comparada com a de outras espécies. Um casal tem 20% de chance por mês de ter um filho. Mas quando é a hora de procurar ajuda? É normal as tentativas de engravidar durarem um ano. Se depois desse período a mulher não ficar grávida, o casal deve fazer uma avaliação médica. Às vezes, as causas não são aparentes. 1 em cada 3 casais não descobre o porquê de não conseguir ter um filho, mesmo com exames. Na realidade, é ainda uma ignorância da ciência nesses 10 a 15% dos casais. Vai chegar um dia que a gente vai saber em 100% das vezes o que está realmente acontecendo com esse casal. Então, na realidade, o que se tem hoje então é a falta de conhecimento para identificar o fator, mas que está acontecendo alguma coisa. Para que a mulher consiga ter um filho, o sistema reprodutor feminino deve funcionar normalmente. Alterações na ovulação, nas tubas uterinas e no útero dificultam a gravidez. Nas mulheres, mais comumente, tem alterações ovulatórias, onde o ovário não funciona tão bem assim, como, por exemplo, se fala muito no ovário policístico, onde há uma alteração hormonal que leva a dificuldade do ovário a funcionar adequadamente. Às vezes, uma insuficiência ovulatória, mulheres, principalmente a partir dos 35, 38 anos, tem uma diminuição da produção de óvulos, temos também endometriose, que é o crescimento do endométrio, da parte interna do útero fora do útero, levando a uma diminuição do seu potencial reprodutivo. A gente tem alteração nas trompas uterinas, que também levariam a dificuldade em engravidar, dentre outros, na mulher. A endometriose é a principal causa de problemas de fertilidade em mulheres no país. Estima-se que 7 milhões de brasileiras sofram com a doença e que metade delas não consegue engravidar. O útero é revestido por uma mucosa chamada endométrio, onde o óvulo fecundado se fixa. Quando não há fecundação, ocorre a menstruação, que elimina essa camada. Às vezes, parte dele pode ficar na cavidade abdominal, que inflama, e assim começa a endometriose. A repórter Maria Eduarda Laz conversou com a Daniele, que teve a doença e correu o risco de não conseguir engravidar. E quando você descobriu que você tinha endometriose, o médico te falou, de todas as complicações, inclusive da questão de que talvez você não pudesse engravidar, como é que foi, assim, receber essa informação para você que já estava namorando e pensando em casar? Foi um baque muito grande, assim. Foi uma surpresa ruim, muito péssimo, mas sofri muito, assim. Eu lembro que eu saí do consultório, já saí do consultório chorando pela possibilidade de não poder ficar grávida, E daí eu até comentei, na época com o meu namorado, falei que se ele quisesse terminar a relação, se ele tivesse o desejo de ser pai, ele poderia terminar, Porque talvez eu não pudesse ser, a mãe dos filhos dele. E ele me apoiou em todo o tempo, falou que não faria isso, Mas eu sofri muito, assim, nesse dia. Quem sofre com a endometriose sente cólicas menstruais fortes e dor durante as relações sexuais. Durante a menstruação, podem acontecer sangramentos intestinais e urinários. Em casos mais graves, a mulher não consegue engravidar. Durante esse período, eu ia ao ginecologista, praticamente a cada 2 meses, devido às frequentes dores. E ela sempre me falava que era normal, me passava até alguns remédios para dor, remédios fortes, mas que não resolviam o problema. E também eu comecei a tomar anticoncepcional para ver se melhorava um pouco, Mas na pausa eu voltava a sentir as dores cada vez mais intensas. A dificuldade para engravidar sempre foi um estigma para a mulher, que por séculos foi considerada a única culpada por não conseguir gerar um filho. Hoje, sabe-se que o homem também pode ser o responsável. 30% dos casos de infertilidade têm origem em problemas masculinos. No homem, mais comumente é a varicocele, que é a dilatação da veia do testículo, levando a diminuição da função testicular. E na realidade, no homem é difícil de investigar muitas das vezes, na metade das vezes a gente não consegue identificar algum fator, não tem fator identificado. O número de espermatozoides é determinante para que a gravidez aconteça. A quantidade normal é de 20 milhões por milímetro de esperma.
Metade deles deve conseguir sair da vagina e ir para as trompas para fecundar o óvulo. As causas da diminuição desse número ainda são desconhecidas. É uma insuficiência ainda da ciência para conseguir nos responder o que realmente está acontecendo. O que tem visto em algumas regiões do Paraná é homens expostos, mulheres também, mas mais comumente os homens, expostos a agrotóxicos, a algum agente químico, físico, leva então a diminuição da produção de testicular de espermatozoide. Sabe-se que a idade influencia na fertilidade. As mulheres têm um número exato de óvulos durante a vida. Quando eles terminam, acontece a menopausa. Já os homens produzem espermatozoides por toda a vida. No homem acontece a partir dos 40 anos, de uma forma mais lenta, esta queda, mas ela também ocorre. Na mulher é uma forma mais acentuada essa queda, já a partir dos 35 anos e bem rápida, aos 40, 42, também mais difícil de engravidar. Só para que a gente entenda, uma mulher que já tenha tido a menopausa, né, que é na média aos 50 anos de idade, ela já não produz folículo algum, óvulo algum, né? É como se retirássemos o ovário do ponto de vista reprodutivo aos 50 anos de idade. E o homem não, o homem com 60, 70, 80 anos de idade, ele continua produzindo espermatozoide, mesmo que em uma quantidade menor. Porque a diferença básica é que a mulher, desde a sua vida intrauterina, enquanto ela está ainda na barriga da sua mãe, é o mesmo óvulo, a mesma célula parada numa determinada fase do seu desenvolvimento. Diferente do homem, que no testículo tem a célula precursora do espermatozoide. Então, há um dano nessa célula precursora do espermatozoide, mas nunca a ponto de ser tão grave quanto é no ovário. A infertilidade também pode ter origem genética e ser hereditária. Sim, alguns são hereditários, fator masculino principalmente, tem alguns que são hereditários onde homens, por exemplo, tenham uma deleção, uma perda de uma parte do cromossomo Y, ele vai ter uma deficiência na produção de espermatozoide, né? E todo menino, todo homem, oriundo daquele homem, vai ter também essa mesma alteração, 100% das vezes, né? Então isso pode acontecer. E além disso, a gente sabe que mulheres com ovário policístico, existe uma história familiar também de ter ovário policístico, miomas, existe alguma correlação familiar, isso poderia vir a atrapalhar uma concepção, né? E outras doenças que às vezes não têm uma história familiar devidamente correlacionada, mas que tem aspectos psíquicos, psicossomáticos envolvidos, que naquela família é bastante forte, é um traço marcante daquela família e que favorece o aparecimento de endometriose. Para tudo isso, a medicina desenvolveu técnicas de reprodução, que ajudam homens e mulheres a realizar o sonho de ter um filho. O que a gente tem em reprodução são 3 abordagens para o casal infértil. O mais simples, que é o que tem que ser o primeiro passo a ser feito, a gente chama de coito improgramado ou relação sexual programada, onde a gente estimula a ovulação, faz o controle da ovulação com ultrassom transvaginal para ver o crescimento desse folículo, né? Dentro do folículo tem um óvulo, quando ele atinge um determinado tamanho, a gente usa um medicamento para fazer ovular 36 horas, mais ou menos, após essa injeção, e o casal vai ter relação naquele determinado horário. E depois disso usa-se a progesterona, que é um hormônio que dá suporte ao endométrio, que é a parte interna do útero que vai receber o embrião. Essa é a primeira abordagem, né? Quantas vezes faremos isso dependerá da idade da mulher, né? Variando de 3 a 6 vezes. O passo seguinte é a inseminação intrauterina, que é feita a estimulação da mesma forma, o controle da ovulação da mesma forma, só que ao invés de ter a relação sexual, o marido vai colher o sêmen, beneficia-se esses espermatozoides, pega-se os melhores espermatozoides e passa com uma cânulazinha de uns 2 milímetros mais ou menos de diâmetro, através do colo do útero e vai no fundo do útero ali, a gente deposita os espermatozoides. E a última técnica é essa, a inseminação intrauterina, faríamos 2, 3 vezes. Depois a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta, onde a gente aspira o óvulo, tira o óvulo do ovário, pega o espermatozoide, forma o embrião e transfere o embrião já pronto para o útero da mulher, né? Essa tecnologia é mais avançada, mas resguardada para últimos casos. As tentativas podem ser várias, mas o casal não pode desistir. Demorar para fazer o tratamento diminui as chances de engravidar. As mulheres com ansiedade maior, que não conseguem resolver essa ansiedade com alguma abordagem, acupuntura, exercício físico, algum medicamento específico para essa ansiedade, elas acabam desistindo do tratamento ou dando intervalos longos entre um tratamento e outro, né? Fez um tratamento, não engravidou, ela demora muito a conseguir fazer um novo tratamento por causa dessa ansiedade, desse desgaste que leva ao tratamento. Isso acaba diminuindo o potencial reprodutivo da mulher ao longo do tempo, dependendo da sua idade.
No fim, todo o trabalho vale a pena, que o diga a Daniele. Foram 2 anos de tratamento. Ela tomou remédios e fez uma raspagem no útero. Em 2012, realizou o sonho de engravidar e planeja ter mais filhos no futuro. Foi maravilhoso. Eu lembro até que quando eu fui fazer no laboratório o exame, eu cheguei lá e a moça do laboratório falou: quantos dias de atraso? Eu falei: 5 dias. Daí ela falou: ah, mas com 5 dias não dá para saber, tem que esperar 10 dias pelo menos. Daí eu fiquei pensativa e falei: não, mas se for o caso eu repito, porque eu queria fazer. Daí ela: então tá bom. Daí nós fizemos, né? Eu fiz de manhã e das 4 horas da tarde eu peguei o resultado, já deu positivo. E eu fiquei super feliz, assim, não me continha, na verdade, não sabia se eu chorava, se eu dava risada, assim. Daí já saí ligando para todo mundo. Daí meu marido já colocou nesses sites de relacionamento e todo mundo ficou sabendo. O Olho Clínico de hoje fica por aqui. Se você quiser fazer algum comentário ou alguma sugestão de programa, manda um e-mail pra gente. O endereço é olhoclinico@ufpr.br. Mas se você quiser rever este ou outros programas, acesse a nossa página na internet www.tv.ufpr.br. Até a próxima semana. Tchau!